Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo Prevenção, Sintomas e Recuperação do AVC. Sem dúvida nenhuma, o AVC, ou popularmente chamado de derrame cerebral, é uma das principais causas de morte e incapacitação em todo o mundo. O AVC ocorre quando o fluxo sanguíneo é diminuído para uma região do encéfalo. Existem dois tipos de AVC. Vamos entender quais são esses tipos. Um tipo de AVC é chamado de AVC isquêmico. O AVC isquêmico contribui com cerca de 85% dos casos de derrame cerebral. O outro tipo de AVC nós chamamos de AVC hemorrágico. Este é muito mais raro em relação ao AVC isquêmico e contribui com cerca de 15% dos casos. Vamos diferenciar AVC isquêmico do AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é uma condição onde um coágulo de sangue bloqueia parcialmente uma artéria do cérebro. Isso vai fazer com que ocorra a diminuição do sangue para uma região do cérebro, levando menos nutrientes e menos oxigênio. A causa desse bloqueio pode ser placas de gordura que ocorrem no interior das artérias ou coágulos de sangue que formam em uma região do sistema venoso e é transportado até uma artéria cerebral. O outro tipo de AVC é o AVC hemorrágico. Este ocorre quando um vaso sanguíneo é rompido no interior do cérebro, levando a sangramento. Embora seja menos comum, esse tipo de AVC é muito mais grave em relação ao AVC isquêmico. A hemorragia pode ser causada por hipertensão, um fator extremamente importante. Pode ser também causada por aneurisma ou, em casos mais raros, malformação vascular. Os sintomas aparecem muitas vezes de forma abrupta, e isso é um desafio para o paciente, uma vez que, num dado momento, a pessoa está totalmente normal e no segundo posterior, a pessoa já começa a apresentar diversos sintomas. Nós precisamos identificar rapidamente os sintomas do AVC e buscar imediatamente o socorro médico. Não podemos esperar um segundo. Vamos entender quais são os principais sintomas. Um sintoma importante seria dormência ou fraqueza. A dormência pode ocorrer em uma parte do rosto ou em uma metade do corpo. Esses dois sinais são extremamente importantes. Além disso, a fala do paciente normalmente vai ser arrastada. E, além disso, o paciente pode não compreender corretamente quais são os comandos que o interlocutor está mencionando a ele. Um outro fator importante é a visão. O paciente pode reclamar de visão borrada em um ou ambos os olhos. Um outro fator importante seria a coordenação. A pessoa tem dificuldade para caminhar, apresenta tontura, vertigem e desequilíbrio. E um outro sintoma é dor de cabeça. Normalmente a pessoa relata uma dor de cabeça extremamente forte, uma dor empontada, uma dor que ela nunca sentiu na vida. Esses sinais são extremamente importantes e, ao ser identificado, necessita de socorro médico urgente. Uma maneira de facilitar a memorização desses sinais é por meio de uma técnica chamada de técnica FAST. FAST é uma palavra em inglês que significa rápido, e cada uma dessas letras representa um sintoma ou uma emergência médica. Vamos dar uma olhadinha em que a técnica FAST pode contribuir para a nossa memorização e reconhecer com mais facilidade os sinais de um derrame. A letra F representa face, que em português nós podemos traduzir como rosto.
nós precisamos pedir para o paciente sorrir. Se o sorriso estiver assimétrico ou se você perceber um lado da face caída, este é um sinal importante que a pessoa pode apresentar um derrame. A letra A representa arm, que em português nós podemos traduzir como braço. Você pede para o paciente elevar os braços. Da mesma maneira, os braços podem estar assimétricos, ou um dos braços pode inclusive nem movimentar. Outro sinal importante. O S representa speech, que em português nós podemos traduzir como fala. O paciente que está passando por um derrame tem uma fala arrastada, uma fala embolada, ele não pronuncia corretamente as palavras e não entende os comandos que a pessoa está dando a ela. Na presença de um ou mais desses sintomas, nós temos a letra T. A letra T é time, que em português nós podemos traduzir como tempo. Haja imediatamente, não espere que os sinais melhorem, pois provavelmente eles não vão melhorar. Esses sinais precisam ser cuidados na emergência médica. Quanto mais rápido o paciente chegar ao pronto-socorro, mais rapidamente o médico pode agir, inocular remédios na veia desse paciente para dissolver um coágulo, caso esse seja o motivo do derrame, e a recuperação do paciente vai ser muito mais rápida e com menos sequelas. Existem alguns fatores de riscos. Nós podemos classificar os fatores de riscos como fatores inevitáveis e fatores evitáveis. Os fatores inevitáveis são o histórico familiar, a genética e a idade. Normalmente, pessoas mais idosas são mais propensas a passar por um quadro de derrame. E existem também os fatores que são evitáveis. Vamos dar alguma olhadinha nesses fatores. Um fator seria a hipertensão. Caso você seja hipertenso ou tenha histórico familiar de hipertensão na sua família, você precisa monitorar constantemente a sua pressão arterial. Isso porque a elevação da pressão arterial é um fator que contribui tanto para o AVC isquêmico quanto também para o AVC hemorrágico. Um outro fator é o diabetes. Você precisa controlar sempre a glicose plasmática, evitar a elevação da glicose plasmática e monitorar também a hemoglobina glicada. O colesterol alto é um outro fator importante. Normalmente, pessoas que têm uma dieta desregulada, que faz o uso excessivo de gordura, alimento processado, alimentos ultraprocessados, apresentam um maior risco de desenvolver doenças relacionadas com a elevação do colesterol. O colesterol pode levar a quadros de inflamação, lesão e entupimento das artérias. O tabagismo é um outro fator extremamente importante, assim como o uso excessivo de álcool. Como que nós podemos prevenir? Perceba que por meio dos fatores de riscos, a prevenção é relativamente fácil. Nós podemos prevenir essa condição melhorando a nossa qualidade de vida. Um exemplo seria uma dieta balanceada. Uma dieta com alimentos ricos em carboidratos complexos, pouca gordura, carnes magras, frutas e legumes é essencial para prevenir doenças relacionadas ao sistema cardiovascular e diminuir as chances de um AVC. A atividade física moderada é extremamente importante. Pratique atividade aeróbica para melhorar a função cardiovascular e atividade física anaeróbica para fortalecer a musculatura esquelética. Fazendo atividade física somada com uma alimentação equilibrada, automaticamente você vai
controlar o seu peso. A manutenção de um peso saudável também é crucial para evitar não apenas o AVC, como diversas outras doenças. Modere no consumo de álcool e evite a todo custo o tabagismo. Caso a pessoa sofra um AVC, a recuperação pode ser extremamente desafiadora e os recursos são multidisciplinares. Cada paciente é individual e o tratamento de reabilitação vai depender das necessidades de cada paciente. Porém, alguns profissionais são de extrema importância para a reabilitação de um paciente que passou por um AVC. Um profissional extremamente importante seria o fisioterapeuta. A fisioterapia é focada na recuperação da força, da coordenação e do equilíbrio. Somado à fisioterapia, um outro profissional indispensável seria o terapeuta ocupacional. Esses dois terapeutas, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, vão melhorar de sobremaneira a vida de uma pessoa que passou por um AVC. Na terapia ocupacional, o paciente vai estar apto a realizar tarefas simples diárias, como cozinhar, tomar banho, cuidar de toda a sua higiene pessoal, se vestir, entre outras ações extremamente simples que podem ser desafiadoras para um paciente com um AVC. O fonoaudiólogo vai auxiliar de sobremaneira um paciente com AVC. Isso porque, em muitas circunstâncias, a área do cérebro relacionada com a fala e a compreensão pode ser afetada. O fonoaudiólogo vai auxiliar o paciente com AVC a melhorar a pronúncia das palavras e um outro fator importante seria a deglutição, que pode estar afetada após um AVC. Esse profissional também pode auxiliar na recuperação da deglutição. E não podemos esquecer também do tratamento psicológico. Tanto o paciente como os familiares podem passar por desafios psicológicos extremamente importantes. Por isso, o suporte de psicólogos, terapeutas, psiquiatras não deve ser dispensado em um momento como esse. A respeito do AVC, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Se chegou até aqui, não esquece, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!